Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina Inferência Estatística e nesse momento nós vamos trabalhar alguns conceitos básicos da disciplina. O que é inferência estatística? Para que serve? Tá? Vamos lá então. Quando você ouve falar em inferência, o que vem à sua mente? A inferência estatística, ela é uma parte da estatística, tá? A estatística, então, e o que é estatística? A estatística nós já vimos na disciplina anterior que é uma ferramenta utilizada para a tomada de decisões em diversas áreas do conhecimento. E essas decisões são baseadas em análise de dados. Um exemplo super atual e que o nosso grupo de estudos está trabalhando. Estudos sobre Covid, né? O número de contágios por Covid, a aceleração, o ritmo de contágio. Esses estudos que envolvem estatísticas, eles permitem que as autoridades tomem as medidas sanitárias adequadas com relação ao distanciamento social e justamente com o intuito de combater a pandemia, né, o enfrentamento da doença. Outra coisa que é muito interessante e útil da estatística para a nossa vida, testes de vacina. Logo entrarão no mercado as vacinas para Covid, né? Então, mas existem todas as outras vacinas, existem uma estatística por trás. Teste de gravidez, teste de hemograma, HIV, o próprio teste de Covid, porque existe ali uma eficiência, né? Para verificar a eficácia, você confia naquilo, aquele medicamento, ele tem uma eficácia de 90%, 95%, um teste de HIV, por exemplo, quanto mais sério é o problema, maior tem que ser a eficácia. Se um teste de gravidez tiver, por exemplo, 95% de confiança, um teste de HIV, que é uma doença grave, né? Você precisa de algo muito próximo de 100%. Análise do mercado financeiro, para você verificar o melhor momento para você fazer a aplicação, exemplo na Bolsa de Valores. Previsões do tempo, que faz parte do nosso cotidiano rotineiro. Tudo isso envolve estatística. Então a estatística, ela propõe subsídios para planejamento e condução de experimentos, coleta e análise de dados e, consequentemente, interpretação de resultados para que a gente possa tomar as decisões adequadas. E a estatística descritiva, nós já vimos, envolve técnicas para representar, mensurar e analisar um conjunto de dados, através de gráficos e tabelas. A inferência. Então, digamos que o nosso objetivo aqui seja fazer uma pesquisa eleitoral ou fazer uma análise para verificar a popularidade do governo federal, de uma proposta do governo federal, algum projeto do governo federal. O que interessa então nessa pesquisa eleitoral? Quem é o nosso público-alvo? Quem é a nossa população? A população, que é o universo, seriam todos os eleitores brasileiros. Mas nem sempre convém a gente trabalhar com toda a população. Se você vai fazer uma pesquisa eleitoral, você não tem condições de pesquisar com todos os eleitores. Se você fizer isso, você está realizando o censo. O censo é realizado no dia das eleições. Então, o que se faz? Coleta uma amostra. A amostra que é um subconjunto dessa população. E para estudar as características de interesse. Uma quantidade N de observações, N minúsculo, e essa amostra ela tem que ser representativa, ou seja, tem que ter um pouquinho de cada perfil daquela população. Não dá para eu fazer uma pesquisa apenas para eleitores de nível superior, por exemplo, de escolaridade. Eu tenho que considerar todos os níveis de escolaridade possíveis, não só os níveis de escolaridade, como perfil socioeconômico. Então, na amostra, ela tem que ter tudo, um pouquinho de tudo daquilo que tem na população, tá? Se ela não for representativa, será uma amostra viciada, né? E o processo de seleção de amostra chama-se amostragem.
Quando essa amostra é representativa, eu posso tirar conclusões da amostra para a população, eu estou realizando inferência. Então, a inferência você consegue, envolve técnicas que permitem utilizar os dados da amostra e extrapolar para a população. O outro exemplo típico de amostragem é quando você vai fazer um hemograma. Você vai ao médico, o médico receita uma série de exames, você vai ao laboratório, você tira o quê? Uma amostra de sangue. Aquela amostra, aquela pequena quantidade de sangue, vai mostrar, através de testes laboratoriais, que envolvem estatísticas também, vai extrapolar aquilo que está acontecendo na população. A população, no caso, é o seu organismo. Então, um pouquinho de sangue, que é representativo, é uma amostra homogênea, ela vai mostrar o que está acontecendo no seu organismo. Se você está com diabetes, o triglicérides está desregulado, o nível de colesterol e assim por diante. Conceitos, então, de estatística, revisando. Então, a população é o meu universo, o alvo que eu pretendo estudar. A amostra, né, se no caso o meu objetivo é fazer uma pesquisa eleitoral, eu posso sortear 3.000 eleitores, um exemplo, né? Unidade observável, cada eleitor entrevistado na pesquisa. Variável é aquilo que eu quero saber, a opinião, né? E quando eu realizo a amostragem, existem vários tipos. A aleatória simples, que é um sorteio que você faz. A estratificada, você vai separar por grupos. Por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa na universidade, você vai ter que separar por estratos, por cursos, por séries, por semestres, são os estratos, tá? A sistemática é muito comum no controle estatístico de qualidade. Você verifica o número de peças e aí você faz um sorteio, por exemplo, a cada 10 peças eu vou sortear uma para verificar se tem defeito ou não. Essa é sistemática. E a por conglomerado é uma espécie de amostragem estratificada, só que para grupos maiores. Exemplo, eu quero verificar o perfil das escolas em Corumbá. Eu vou separar as escolas por estratos, bairros, por exemplo, por conglomerados, por bairros, conforme o tipo de bairro, há um nível de socioeconômico. Então, você se separa por grupos homogêneos entre si, tá bom? Próximo passo, então, eu quero que vocês me digam por que muitas vezes estudamos amostras e não populações. Quando nós estudamos populações, nós estamos realizando o censo. Lembra do exemplo que eu dei da pesquisa eleitoral. Agora, nem sempre é possível. Por quê? E eu quero saber o que vocês pensam quando uma amostra é representativa, quando ela representa adequadamente a população. Tudo bem, pessoal? Então, olha, problemas envolvidos em inferência. A inferência, lembra-se do que eu falei, você extrai uma amostra e a partir dessa amostra você estuda tudo o que for possível, as variáveis ou as características de interesse, e aí você extrapola para a população. Como nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso através de estimação de parâmetros e testes de hipóteses. Estimação é quando você verifica um valor para aquilo que você desconfia. Por exemplo, para o candidato A, estima-se que ele receberá 40% dos votos válidos. Por que estima-se? A palavra estimativa é quando você obtém os dados da amostra. Quando você obtém os dados da população, você tem a porcentagem real, que é o parâmetro. Mas, em inferência, nós trabalhamos com amostras. Então, a porcentagem estimada para o candidato fulano de tal é de 40%. Então, nós fazemos uma estimação. Essa porcentagem estimada, ela é pontual. Se as eleições fossem hoje,
fulano de tal teria 40% dos votos. Agora eu também posso fazer uma estimativa intervalar, que são os intervalos de confiança. Exemplo, pesquisa eleitoral. Se as eleições fossem hoje, o candidato fulano de tal teria 40% dos votos válidos com 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O que são esses 2 pontos percentuais para mais ou para menos? É o intervalo de confiança. Significa que, se as eleições fossem hoje, o candidato fulano de tal teria 2 pontos para menos, 40 menos 2, 38. 2 pontos para mais, 42. Então, se as eleições fossem hoje, o candidato fulano de tal teria entre 38% e 42% dos votos válidos. E aqui vale falar também sobre o empate técnico, né? Se um candidato fulano de tal, ele tem 40% dos votos válidos e o candidato B tem 38% dos votos válidos, aqui nós temos um empate técnico. Por quê? Considerando esse intervalo de confiança. Porque ele não varia de 38 a 42, o candidato B vai variar de 36 a 40. Então vai ter um momento ali que eles vão cruzar, vão coincidir os valores nessa estimativa. Então é nesse sentido que nós dizemos que há um empate técnico, tá bom? Essa é a estimativa que nós vamos fazer no curso, a primeira parte do curso, a estimativa pontual. Vocês já estão acostumados a calcular média, porcentagem, assim por diante. Agora, a estimativa intervalar é calcular o intervalo de confiança. Com 95% de confiança, 99% de confiança e assim por diante. Outra forma de problemas, de realizarmos inferências, que é através de testes de hipóteses. A gente vai verificar se uma hipótese é verdadeira ou não. Eu desconfio, se as eleições fossem hoje, eu desconfio que o candidato fulano de tal teria 40% dos votos válidos. Eu posso calcular o intervalo de confiança, como geralmente é feita na pesquisa eleitoral, ou eu vou realizar um teste de hipóteses para verificar se essa porcentagem está correta, se é verdade que a porcentagem é em torno de 40%. Esse teste de hipóteses nós chamamos de teste de hipóteses paramétricos, tá? Porque eu estou verificando um parâmetro, o parâmetro no caso é a porcentagem. E existe o teste de hipóteses não paramétricos, certo? As estatísticas e parâmetros, então prestem muito atenção aqui, vocês já estão acostumados de certa forma com esses termos, com essas notações, mas agora nós utilizaremos os termos de inferência estatística. Quando nós trabalhamos com amostra, nós temos uma notação, e quando nós trabalhamos com população, nós temos outra. A medida estatística que nós já calculamos, já aprendemos a verificar no curso de estatística, exemplos, média, mediana, desvio padrão, né? O número de observações, que é o tamanho da amostra. Quando eu trabalho com a amostra, eu digo que o valor obtido é uma estatística, tá? O valor obtido é uma estatística. Quando eu trabalho então a estatística é quando o resultado é oriundo de uma amostra. Se eu calculei uma média a partir de dados observados na amostra, então a minha média é amostral, eu vou chamar de x barra, tá? Se o desvio padrão é de uma amostra, é o S, é uma estatística. Então toda vez que eu calcular uma estatística, ela foi oriunda de uma amostra, tá bom? Variância, S ao quadrado. E tamanho da amostra, N minúsculo. Quando eu estou trabalhando com parâmetro significa que essas medidas que eu calculei são da população, são oriundas da população. Então, a média da população é quem? É Mi, tá? A variância, o desvio padrão é sigma.
Variância da população, sigma ao quadrado, e o tamanho da população é N maiúsculo. Não se esqueçam disso, questão de notação. E aí, pessoal, quando eu calculo a média da amostra, que é x barra é uma estimativa de μ. X barra, que é a média da amostra, é uma estimativa de μ, e μ é a média da população, tá? Existe diferença e nós vamos verificar isso na disciplina, tá? Para nós fazermos os cálculos. Então, as fórmulas que vocês já estão acostumados. Média populacional μ, é o somatório de xi dividido por n. A média amostral, somatório de xi dividido por n minúsculo, né? A variância amostral, esse é o quadrado, dividido por n menos 1, né? E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Lembrando que quando eu calculo da amostra, a variância eu divido por n menos 1. Quando eu calculo da população, a variância eu divido por n, tá? Isso aqui é relembrando da nossa estatística básica. E outros valores que a gente utiliza bastante em inferência é o menor valor, que nós chamamos de mínimo, menor valor da amostra, que é o x entre parênteses 1. Lembra lá na estatística descritiva que quando nós fazíamos o rol dos dados, nós colocávamos em ordem crescente, e eu falei para vocês, quando nós colocamos entre parênteses, o índice entre parênteses significa que os dados estão ordenados. Então, aqui é a mesma coisa. Aí o menor valor observado, que nós vamos chamar de mínimo de x1, x2, xn, vai ser o x índice 1, que é o menor valor. A minha amostra são de n observações. x1 é o menor valor observado, x2 é o segundo menor valor observado, até você chegar no xn. xn é o maior valor observado. E nós chamamos de x ou máximo. X índice n é o maior valor observado e ele é o máximo da amostra, tá bom? E então, aqui nós encerramos o conteúdo da nossa primeira aula, e eu vou deixar para vocês, como proposta, atividade dirigida, pesquisarem os conceitos básicos de inferência, tá? E a leitura do capítulo 10 do Bussab. Nós sempre utilizaremos no curso esses dois livros basicamente. Quando vocês precisarem consultar alguma teoria, vocês verifiquem, eu até coloquei aqui, número 1 é o Bussab teórico, número 2 é o Moretin, porque os dois têm o sobrenome Moretin. O número 2 é o Moretin, que tem bastante exercício, que nós já utilizamos na segunda parte de probabilidade e vamos utilizar aqui na disciplina de inferência. É isso, pessoal. Por hoje só. Encerro aqui a nossa primeira parte da aula. Um bom trabalho para vocês e até a próxima, tá bom? Até mais.